Gênesis 22, a partir do 1, todos acharam, né? E diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levou Abraão pela manhã de madrugada. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 servos e Isaque seu filho, e cortou lenha e holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar longe, e disse a Abraão ao seu moço: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornou a voz. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então lhe falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E disse Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui o fogo e a lenha. Para onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas um anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não atentes a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Até aqui. Como a gente pôde ver, o louvor pertence a um grupo de irmãos chamado Arrais, são cristãos do 7º dia. E o louvor, o nome do louvor chama-se Akedah, que é uma palavra hebraica, né, para sacrifício. E sacrifício não apenas especificamente, mas também como fazer parte do sacrifício. Então, a palavra Akedah do louvor que a gente acabou de ouvir, se você prestou atenção, são 2 histórias paralelas, que uma tem a ver com a outra. Então, Akedah é o nome do louvor, que traz consigo algo sobre sacrifício. Então, hoje eu queria falar com vocês, não sobre sacrifício, mas sobre a esperança do mundo. Nosso tema hoje está sobre esse tópico de a esperança do mundo. Todos já conhecem a história de Abraão, né? Não preciso fazer um contexto aqui, contextualizar, né? É uma história fascinante que a Bíblia nos registra. Havendo Deus prometido a Abraão, né, uma promessa, feito uma promessa a ele já avançado de idade, a sua esposa também já avançada de idade. Pelos olhos humanos, ele não podia ter filho, ele mesmo também já estava ali na certa idade. Mas Deus, quando faz uma promessa, ele cumpre, porque ele vela pela sua palavra. E eu creio que se Deus prometeu alguma coisa para você, eu creio que ele vai cumprir e que você precisa esperar no Senhor. Assim como Abraão e Sara recebeu a sua promessa, provavelmente depois de 10 anos, recebe Isaque, né? Nasce Isaque e alegra o coração de Abraão, um homem velho de idade, rico, com bens e propriedade, mas não tinha um unigênito, né? Aquela pessoa que, o único filho com ele, Sara, a qual o Senhor tinha prometido. Então, possivelmente é essa mais ou menos a história que a gente lê aqui no Gênesis 1, 22, 1 até o 15. A gente consegue entender que essa promessa foi feita e Abraão, depois de um certo tempo, dessa alegria, tem nascido Isaque, como diz o texto, e acontecendo depois dessas coisas, né? Ou seja, Abraão vem vivendo a sua vida, servindo a Deus, fazendo um sacrifício de animais, tudo, mas chega num determinado momento da história,
Abraão é chamado por Deus para entregar o seu filho, seu único filho, como a gente acabou de ver no louvor, e como a própria Bíblia registra aqui em Gênesis, que a gente acabou de ler. Então, Deus pede a Abraão aquilo que ele tinha lhe dado como promessa. E aí, se você olhar, Isaac era uma promessa, Isaac também era um tipo de uma esperança para Israel. É uma descendência, né, de Abraão. Então, essa primeira parte da história que envolve Abraão e Isaac no sacrifício, vem de uma promessa de Deus, mas depois de uma felicidade que Deus abençoa Abraão ali, Deus torna Abraão e pede aquele filho. Uma coisa incomum para aquela época, né? Pedir o seu filho em holocausto. Então, a gente pode entender algumas coisas sobre essa história aí, rapidamente, para a gente entrar na segunda história, sobre alguns temas que eu separei aqui. Alguns destaques dessa história de Abraão. Quando Deus pede Isaac, nós podemos destacar dessa história que lemos e o louvor, se você prestou atenção na letra, nós vamos ver que Abraão, ele obedece a Deus, né? Fazendo um resumo aqui rápido, Abraão, ele obedece quando Deus lhe pede para que vá a uma terra, a um lugar, a um monte, e lá entregue o seu filho. Então, a gente tem aqui um primeiro destaque como a obediência de Abraão. Mesmo sem entender qual a finalidade, mas permaneceu obediente. E imediatamente, no dia seguinte, bem cedo, arruma um jumento, prepara a lenha para o holocausto. Toma teu filho e segue no monte, em plena obediência ao pedido de Deus. Isso está no verso 3. Confirmando aí no verso 3, o primeiro destaque é a obediência de Abraão. Será que muitas das vezes a gente está lendo essa história e às vezes a gente tem uma certa, não vou falar mania, né? De falar assim, será que você consegue fazer isso? Será que você teria coragem de Deus te pedir uma coisa dessa e você fazer? Só que eu, irmão, passado um tempo, eu comecei a questionar essa pergunta, porque nós não somos Abraão nem Isaac. Então, essa pergunta não cabe a nós, que somos pais ou filhos, que isso, será que eu teria coragem de oferecer meu filho? Porque Abraão, ele é uma pessoa que viveu na sua época. Deus usou ele na sua época. Trouxe essa história para a sua época, para, de alguma forma, hoje, a gente saiba o final dessa história que o louvor falou. Porque hoje a gente só vai conhecer a história verdadeira quando chegar no final da história, que Jesus se revelar e vir até a gente e nos buscar. Então, a gente pode notar que essa primeira parte, onde Abraão obedece, não serve para a gente dizer, será que fosse comigo, eu entregaria meu filho? A gente pode pensar de outra forma. A gente tem que viver e marcar a nossa época. A época que eu estou vivendo, a época que eu nasci, que eu me converti, de alguma forma, eu preciso viver o Evangelho e marcar a minha época, não para ser escrito na Bíblia, que ela já está fechada, mas para que outras pessoas também, através do meu testemunho, através da minha vida, através da sua vida, através da vida da igreja, as pessoas também possam olhar a história de Abraão e olhar para a sua história também, porque essa história ela é fantástica. É uma história que aconteceu uma única vez na Bíblia. E a gente não pode tomar isso para a gente e dizer, será que fosse com o meu filho eu ia dar ao meu filho? Talvez Deus não fizesse isso conosco, porque Ele conhece e sonda o nosso coração. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o que vai pedir para você e para mim. Não é esse sacrifício de Isaac, não ao seu filho em sacrifício, mas de repente Ele pode pedir para você evangelizar uma pessoa. Ele pode te enviar para um lugar, Ele pode fazer você falar aquilo que você tem lido na palavra do Senhor, para alguém que está precisando. Eu, principalmente, que estou agora numa obra onde a maioria das pessoas não serve a Deus. Então, eu estou ali como uma luz ali. Qualquer situação que acontecer ali, eu preciso estar ali como uma luz. Preciso marcar a minha vida naquele setor onde eu trabalho. Assim também é você. Então, essa primeira pergunta, eu queria que você hoje pensasse assim, não é o meu filho, mas sim Abraão. A fé, a sua obediência na questão do sacrifício, mas e na nossa questão hoje? Qual seria a nossa obediência a Deus? Qual seria a nossa fidelidade a Deus? Qual seria o nosso ouvir a voz de Deus, que está sendo cada vez mais difícil, nós cristãos, ouvir a voz de Deus?
estamos muito corridos, a vida está sendo sempre corrida, levanta de manhã, vai para o trabalho, volta, e no outro dia de novo. Então, será que a gente não tem que parar um pouco e perceber que Deus quer falar conosco, que a gente precisa estar atento a ouvir Ele aqui no púlpito, no louvor, ali com o irmão falando com você, o irmão exortando você, aconselhando você, você pedindo conselho a quem tem uma maturidade na fé. Isso tudo faz parte de uma obediência, como Abraão aqui recebe uma promessa e, ao mesmo tempo, Deus lhe pede essa promessa e ele, por fidelidade, por obediência a Deus, ele segue tudo aquilo que Deus determinou para ele. É um caminho muito árduo seguir tudo aquilo que Deus lhe pede para seguir. É um caminho árduo, mas é um caminho que Abraão conseguiu. E é um caminho que eu vou conseguir de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Talvez evangelizando, talvez cantando louvor para pessoas, talvez sendo uma luz ali no lugar que eu estou, com a minha família. Então, esse primeiro destaque que eu destaco aqui nessa história de Abraão, a obediência dele, que está aí na Bíblia, no verso 3. O destaque 2, o silêncio de Deus. Está aí uma coisa que estremece a estrutura minha, sua, é o silêncio de Deus. Imagine Abraão, 3 dias caminhando, depois de Deus ter pedido seu filho para sacrificar, e Abraão está caminhando aqueles 3 dias, e Deus sem falar nada com ele, e ele lá seguindo quietinho, sem murmurar, sem reclamar, sem esboçar nenhum tipo de coisa que a Bíblia não resista, mas a gente percebe que houve um silêncio ali de 3 dias pelo menos. Destaque 2. Nos 3 dias de caminhada, Deus falou com ele novamente. Nos dias da caminhada, Deus não falou com ele, e novamente, em uma outra resposta, nenhuma explicação a Abraão. Chega ao lugar chamado Moriá. Aí sim, o verso 4. O verso 4 diz assim: e ao 3º dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, depois de 3 dias, no 4º dia, no 3º dia, ele chega lá e avista aquele lugar. E o sentimento dele? Está chegando a hora. Está chegando a hora de fazer aquilo que ele me pede, o meu Senhor. Depois de Abraão ter sido usado por Deus várias vezes, agora ele vê o lugar do sacrifício e continua caminhando para o sacrifício. Essa é a parte dura da minha vida e da vida de Abraão, com certeza, o silêncio de Deus. Então, eu queria que você, nesse momento, se você tem visto Deus assim, em silêncio com você, eu queria dizer para você que tenha paciência, tenha calma, porque faz parte do processo, faz parte da nossa vida como cristão, a gente ter esse silêncio de Deus, essa parte que o Senhor quer falar com você no silêncio, que muitas vezes alguns pregadores pentecostais, né, falam, eu ouvi a voz de Deus, Deus fala comigo em sonho, Deus fala comigo nisso, mas será que não é hora de a gente receber o silêncio de Deus para aquietar o nosso coração? Porque pode ser que um espírito maligno possa falar algo para você e te pedir para você fazer coisas que você depois vai dizer que foi Deus. Mas Deus está em silêncio. Então, o silêncio de Deus, ele não mata. Ele é uma resposta também. Eu não sei você, já falei aqui uma vez, vou repetir. Eu cheguei a orar 7 meses por um propósito. 7 meses. E, para a honra e glória do Senhor, eu não recebi nenhuma resposta. Aí chegou um dia, eu olhei assim para dentro de mim e falei assim, eu já sei qual é a resposta de Deus. É o silêncio. Então, não era para mim fazer mais nada. Aquilo que eu estava orando, aquele propósito, eu encerrei. Eu fiquei quieto e deixei as coisas acalmar e tudo foi para o seu devido lugar. E se eu me precipitasse? Às vezes somos assim, né? O Léo trouxe uma mensagem quarta-feira passada e falou sobre isso, sobre essa questão dos nossos problemas, né? Às vezes a gente cria, assim, nossos problemas. Nossas direções erradas, nossos pensamentos errados, nossas decisões erradas. E eu sou um também, assim. Às vezes eu tomo as decisões precipitadas. E aí isso é uma consequência muito grande na vida da gente. Abraão não fez nenhuma consequência aqui. Ele seguiu quieto para o sacrifício. Eu queria destacar o ponto 3 aqui, o destaque 3, sobre o sacrifício de Isaac, que é algo assim
extremamente assim, não vou entrar nesse campo teológico, mas eu creio que realmente, de fato, Abraão sacrificou o seu filho Isaque, mas não da forma literal. Muitos pensam que o sacrifício foi interrompido por um anjo, mas na verdade é que não foi. Nesse exato momento, e esse versículo deixa bem claro ao contrário, que muitas vezes a gente pensa exatamente aqui, Abraão sacrificou seu filho, seu único filho, em seu coração. Às vezes, você viu ali pela imagem, a Bíblia também narra aqui, tudo certinho, mostrando como ele preparou as coisas e como ele já estava pronto para dar o golpe do sacrifício. Mas ali foi em seu coração. Eu queria ler com vocês aqui em Hebreus, se ela puder colocar Hebreus 11, para a gente ler um pouco sobre essa parte, explicar aqui a vocês que o sacrifício de Abraão teve, sim, não literal, mas no seu coração. E às vezes eu e você precisamos sacrificar algumas coisas no nosso coração, um sentimento, precisamos sacrificar alguns pensamentos, precisamos sacrificar um relacionamento passado que está te consumindo. Às vezes nós precisamos nos sacrificar dentro do nosso coração aquilo que está impedindo da gente crescer na fé, da gente progredir. Hebreus 11, 17 a 19. Você tem aí? Vamos ler aqui. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que escolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Essa versão é a NAA, né? Eu tenho uma versão aqui que está mais... Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu seu unigênito. Então, ou seja, ele ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que, isso no caso Abraão, considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Ou seja, Abraão tinha uma fé no sacrifício que ele ia fazer sobre o seu unigênito Isaque, e que Deus tinha poder para o ressuscitar. Então, mesmo que ele tivesse feito, de fato, literalmente, com certeza, a fé de Abraão traria Isaque de volta, pela fé que ele tinha no Deus vivo. Então, a época que ele viveu e marcou sua época, pela sua fé, foi registrada nos heróis da fé. Aqui tem sobre... Se você puder ler também em sua casa, vai ficar muito legal você pegar ali Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé, narrativa de todos os acontecimentos dos patriarcas que viveram pela fé. Então, Isaque foi oferecido o seu único filho. Então, Abraão confiava naquilo que Deus lhe pedia, independente das adversidades, das circunstâncias. Porque muitas das vezes a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas. E provavelmente ali Abraão tinha esse entendimento, mesmo sem ter a lei. Ele tinha em seu coração que Deus tinha um poder para ressuscitar. Então, de fato, em seu coração, ele sacrifica Isaque. Ele consegue saber ali que, naquele momento ali em diante, o anjo chega e brada, não faça isso, Abraão. Verdadeiramente, eu conheço que você teme a Deus. Ali mostrou que toda a obediência de Abraão, que não teve no Éden, né? Abraão teve ali, naquele exato momento, na vida dele, de Isaque. Uma pessoa que ele esperava, uma promessa, e naquele momento ali, Abraão, ele consegue fazer até o fim o que Deus lhe prometera. Essa história de Isaque, na verdade, e Abraão, foi só como diz aqui o texto, né? Em Hebreus aqui, uma figura do que ia acontecer, o que já aconteceu para nós hoje, né? No caso de Abraão, ia acontecer, né? No caso nosso, já aconteceu, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que é a segunda parte do vídeo que a gente viu, e que é a parte onde vamos tratar do tema da esperança do mundo. Essa parte que eu usei no começo foi só uma figura para mostrar a você quem é a esperança do mundo. Se por um lado Isaque era a esperança de Israel, de uma nação, de um povo,
pelo outro lado agora, a gente tem uma esperança definitiva na nossa vida, que é a esperança do mundo, que é Jesus Cristo. Então, essa história linda de Abraão, na verdade, ela se trata não de Abraão nem de Isaac, mas do próprio Deus, entregando o seu único filho. A estrofe do louvor fala, né, no finalzinho aqui, que ele fala assim: eu subirei uma montanha, carregando a esperança do mundo, o meu filho. Aí ele pede: entenda a promessa agora, eu faço nova toda a história, que o seu Deus proverá. No caso de Abraão, Deus ia prover. No nosso caso, Deus já proveu a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus. Por que ele é a esperança do mundo, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época, eu não assisto televisão, a maioria sabe, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Cada vez mais, o tempo do fim se aproxima, jornais, televisão, revista, internet, tem assim, uma avalanche de situações que estão acontecendo, e que eu estou observando que as pessoas elas estão ficando angustiadas, tristes, deprimidas. Pessoas chegam numa roda de conversa, esboça ódio, esboça assim, falta de fé, de tudo quanto é coisa ruim que está na mídia, a gente está esquecendo de quem verdadeiramente é a esperança do mundo. Todos já sabem o que está acontecendo nas escolas, né? Todos já sabem o que está acontecendo nos assassinatos. Isso é triste. Isso não é de hoje que está acontecendo. Isso já vem acontecendo lá atrás. Salomão falou que as coisas que acontecem hoje não é nada novo, já aconteceu em épocas passadas. Se a gente tomar ali como Oséias, pode colocar Oséias 4, a gente vai ver aqui o que estava acontecendo lá e o que está acontecendo aqui. O que Salomão falou que o que acontece hoje não é nada novo, mas já aconteceu em outras épocas. A gente pode ver que Oséias 4, ele já falava sobre o que está acontecendo hoje. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. No caso, a outra versão fala na terra. Escute, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há verdade nem amor. Calma aí. Não há verdade e nem amor. Será que é alguma coincidência para hoje? Não há verdade naquela época dos israelitas, e nem amor, nem conhecimento de Deus. 3 coisas tremendas que não pode acontecer na nossa vida. E muitas das vezes acontece. E que só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e na arrombamentos e homicídios. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Aí você vê que hoje estava almoçando, tinha um cara que estava roubando um prédio aí de não sei se foi no Rio, porque eu estou acompanhando as notícias, no almoço da obra lá, na hora que eu estou almoçando, aí eu tenho uma TV, aí passa, e você percebe que Oséias está tão distante da gente, não é? Se a gente for mensurar isso aqui em tempo, está muito distante da gente e já estava acontecendo em Israel. Na vida da igreja também. A gente percebe que o amor esfriou mesmo de vez. As notícias que chegam lá. Aí ontem o cara queria me mostrar as fotos da menina que morreu de acidente aí. Eu falei, não quero ver isso não. Está me enchendo minha cabeça dessas coisas ruins, de coisas que não me trazem esperança. Que a gente sempre está aqui, todos os dias aqui, todas as quartas e domingos, pregando a palavra de Deus, sempre falando que devemos trazer no nosso coração aquilo que nos traz esperança, né? E muitas das vezes a gente diz isso aqui, mas quando a gente sai, chega em casa, a gente é inundado pela internet. Um falou, menina, tu viu isso, tu viu aquilo? E aí a gente fica assim, atribulado, porque a gente esquece da esperança do mundo. Está faltando alguém para falar, olha amigo, senta aqui, vou te falar um negócio. Isso aí aconteceu? Está aqui, está escrito. Você pode até não crer, mas a esperança para isso daí e a redenção está aqui, em Jesus Cristo. E tudo que Ele fez na cruz, por mim e por você.
Eu digo para vocês, irmão, não tenho nenhum problema com quem não crê na mensagem da cruz e nem discuto. Mas tem um cidadão lá que ele é gesseiro. Ele me chama de pastor. É o meu primeiro pessoa da obra que eu estou evangelizando. Então eu fico feliz e grato a Deus porque a minha oportunidade Deus me deu e eu tenho que conservar, explicar a esse cidadão, mostrar para ele que há uma esperança. Há uma esperança de redenção para essa vida que nós estamos vendo nos jornais, na televisão, nas revistas, em tudo. Porque Osés foi bem sucinto e claro, parece que estão vivendo hoje essa situação. E eu não gostaria que vocês, e a mente de vocês, fossem inundados por essas coisas, porque há um tempo desse o pastor falou aqui sobre Colossenses, que em tudo que nós devemos pensar todas as coisas que vêm do alto. Tudo que tiver boa fama, tudo que tiver louvor, tudo que for honesto, essas coisas que nós devemos pensar, porque o mundo jaz no maligno, né? 1 João 5,19, está lá. João vem falando sobre isso, sobre os filhos de Deus, sobre a fé, e ele solta esse versículo e fala. E ele diz e de uma forma assim, categoricamente, o sistema que nós estamos vivendo é do maligno. Você chega numa repartição e você vê santos, você vê um monte de coisas nas instituições públicas. Então, eu quero dizer para você, se a sua esperança está nas instituições, no governo, se está num sistema denominacional, se a sua esperança está no seu trabalho, que você está ganhando mais, nos seus estudos, eu queria dizer para você, meu querido, que se eu pensar assim também, eu estou sendo o mais miserável de todos, porque eu não estou dando atenção à mensagem da cruz, a mensagem que fala ontem, hoje e sempre, a mensagem que carrega a esperança do mundo. Em Isaac, ele carregou a esperança de Israel, de uma grande nação que Deus prometera a Abraão e cumpriu. E Deus proveu na vida de Abraão da mesma forma que proveu na minha vida e na sua vida, através de Jesus Cristo. E eu queria que você, nessa noite, você colocasse no seu coração, todas as vezes que você ouvir a palavra esperança, não tenha ela como uma coisa desse mundo. Lá tem Lamentações 3, 21. O Jorge sempre usa aqui esse texto. Quero me trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Jeremias, quando falou isso, sofreu, padeceu, foi jogado numa cisterna, fizeram de tudo com ele. E ele, nesse texto, ele lamenta e fala para Deus que ainda assim, tudo que trazia esperança no coração dele, o texto segue e diz que seria as misericórdias de Deus, que era a causa dele não ser consumido. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra esperança, não olhe para o sistema, não olhe para a televisão, não olhe para o governo, faça a sua parte. Eu estou trabalhando lá na Curicica, e lá tem uma estação chamada Arroio Pavuna, incrível que pareça. Eu não quero me desobedecer, irmão, mas eu sou a única pessoa que paga transporte ali. Por incrível que pareça. O pessoal pula a catraca. Toda hora um cordeirinho pulando. A ovelha que precisa ser quebrada a pata. Pula. Eu já até denunciei já, lá no site da prefeitura, mas não tem jeito. Aí o cara falou assim, eu vou pular mesmo. Aí eu olhei para ele assim e falei, amigos, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo pode pular, menos você e eu. Mas se você escolheu pular, você tem seu transporte que você recebe, não recebe? Sim. Tem uma câmera ali, não tem? Tem. E por que você faz isso? E se amanhã sua cara está no jornal? E quantas vezes eu não passei ali sozinho, sem ninguém, não paguei meu bilhete, e agora, melhor ainda, que o bilhete vai valer 3 passagens. Então, esse mundo é assim. Ele tem essas pessoas, essas mentes fechadas, e se você que está ali como luz não vigiar, você é iludido para fazer a mesma coisa, e depois te acusar. Olha o crente lá, o Gildo lá, o pastor. Estou ficando incomodado com esse negócio de me chamar de pastor, mas tudo bem. Então, se eu não me atentar sobre essas coisas, não olhar para Jesus como a minha esperança, seria o homem mais miserável de estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês fossem para casa, amanhã, hoje à noite, todas as vezes que a palavra esperança aparecer na Bíblia, você colocar ela como Jesus.
porque essa era a promessa de Deus que Abraão exultou em ver. Nós também não vimos, mas somos mais bem-aventurados. Mas nós temos isso aqui, ó, que nos faz ver pela fé, Jesus Cristo. Então a mensagem da cruz para nós devemos nos gloriar, nós nos devemos exaltar a mensagem da cruz, porque a palavra esperança, ela não pertence às coisas desse mundo. Quer ver uma coisa? Romanos 8, para a gente encerrar, 24 e 25, tem? Romanos 8, 24 e 25, você tem uma noção do quanto essa palavra faz sentido para o meu coração, quando eu ouço ela, quando eu estou conversando numa roda de conversa, eu falo, tem uma esperança para a minha vida e para a sua vida. Romanos 8, 24, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Quem vê Jesus Cristo aí? Quem é o homem que é capaz de dizer que vê Jesus? Porque tem muitos profetas aí que diz que vê, mas Estevão falou que não. Estevão falou o quê? No seu agonizar, no seu suspiro, és que vejo o céu aberto e vejo o trono da glória de Deus e o Filho à destra do Pai. Então, o que está hoje em mim, você e no mundo é o Espírito Santo que nos ajuda. Então, a esperança que você vê, ela não é esperança. Se eu vejo um sistema, se eu vejo uma pessoa de condições, se eu vejo meu trabalho, meus estudos, ela não é esperança. É uma coisa momentânea para te distrair. A esperança é aquilo que você quer. Pois o que alguém se vê, como pode esperar? Não é verdade? Veja que emblema aí. Alguma coisa que você está vendo, você pode esperar? Eu estou ali, então você não está me esperando mais, porque eu já estou ali. Né? Então, se você vê, Jesus é a nossa esperança, porque nós não vemos. E o que traz alegria ao cristão é a esperança. Porque pela esperança nós fomos salvos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Aí a gente tem o 26 para completar. É o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, como gemidos inexprimíveis. Palavra difícil, né? Então, irmão, encerrando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as vezes que você escutar a palavra esperança, todas as vezes que você ouvir essa mensagem, tenha paciência, porque é por essa esperança que nós somos salvos. E o Espírito Santo que testifica, que mostra, que nos diz como devemos pedir, orar, falar com Deus, falar com Jesus. Que nessa noite você possa ter essa noção pela história de Abraão, a primeira parte, a segunda parte, a história de Cristo, que tudo que Abraão fez era uma sombra do que aconteceria, o que já aconteceu para mim e para você. Que você nunca perca essa esperança por nada que aconteça nesse sistema, desse mundo. Volta a dizer, João diz, o mundo jaz no maligno. Então, a gente precisa vigiar, precisa dar espaço ao Espírito Santo, como o pastor sempre fala aqui, não apagar a chama do Espírito Santo, para que a gente possa conversar com Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus também, para que a gente saiba falar como convém, que nós sozinhos não conseguimos. Que nessa noite você tenha esse propósito, esse pensamento, que essa mensagem possa ter te chamado a atenção. Se você chegou aqui sem esperança, ou se você chegou aqui feliz, alegre, se você chegou aqui abatido, de qualquer maneira, independente, a esperança vive. A esperança vive. E por ela é que nós fomos salvos em Cristo Jesus.